eu sou a Cissa Grilli e trabalho com comportamento humano e alta performance. Alguma vez na vida você já se sentiu fragilizado com comportamentos infantis, tipo acesso de raiva, explosivo, impulsivo, crises de choro, ou seja, se comportou como uma criança mesmo sendo um adulto? Por que isso acontece com a gente? O que acontece dentro do sistema emocional que faz com que a gente, como se a gente fosse sequestrado, como se a gente fosse lançado a uma parte do nosso cérebro ou do nosso comportamento que é totalmente infantil e despreparado para lidar com as ocorrências da vida? Você já se perguntou por que às vezes eu me sinto tão criança, tão infantil diante de uma situação difícil ou diante de algum obstáculo na minha vida? Pois é, isso acontece porque nós temos dentro de nós a criança interior, ou seja, arquivos neurais. O que é essa criança interior? Essa criança interior são arquivos neurais que foram registrados na nossa infância, quando a gente passou por situações que não éramos maduros o suficiente para lidar com aquilo. Ou seja, quando não tínhamos entendimento cognitivo para lidar com traumas, frustrações, negação, sentimentos como desprezo, dor, frustração, abandono, rejeição, humilhação e até mesmo traição. Ou seja, todas as dores humanas que tem no sistema emocional. E por que isso acontece? Porque todas as vezes que a gente tem contato com situações limitantes, quando nós somos criança e não temos maturidade para lidar, de alguma forma aquela ocorrência ela fere o sistema emocional da criança, ela deixa uma grande marca, ou seja, é como se naquele momento todo o seu sistema de proteção tivesse que trazer recursos para você lidar com aquela emoção. Aquela emoção foi muito forte pela maturidade que você tinha na época. O que é uma emoção? Uma emoção é só uma descarga elétrica cerebral. Uma criança, quando ela é exposta a alguma coisa emocional, ela não tem maturidade para lidar com tudo. Ela não sabe o que está acontecendo no sistema dela. Descarga elétrica cerebral é só um movimento interno. O que vai virar um sentimento é o significado que ela deu para aquele movimento, para aquela ocorrência dentro do cérebro dela. Então, nesse momento que ela passou por essas situações de dificuldade, em que ela não tinha maturidade para lidar, foram nascendo padrões comportamentais. Na década de 70, o psicoterapeuta chamado John Dewey, ele desenvolveu uma ferramenta chamada egograma. Essa ferramenta ela faz uma análise comportamental para ir trazendo as características de como que esse indivíduo registrou dentro do sistema dele aquele comportamento e como que aquele comportamento vai começar a fazer parte da identidade dele, como que ele vai trazer aquilo como recurso para estar lidando com as adversidades aqui na fase adulta. Ou seja, tudo que a gente viveu lá na infância e não tinha maturidade para viver, ou não fomos acolhidos como deveríamos ser, ou não tivemos entendimento certo daquela emoção, aquilo vai virar como se fosse uma ferida emocional, e essa ferida emocional ela vai ficar infantilizada e ela vai, todas as vezes que aqui na vida adulta você precisar de recursos para lidar com as questões da vida, é esse arquivo neural que você vai buscar. Então é por isso que muitas vezes a gente se sente infantilizado e fragilizado diante das situações da vida, porque os nossos primeiros registros, os nossos primeiros arquivos neurais sobre aquela emoção foram arquivos que precisam ser curados, foram arquivos que não deram o significado correto para aquela situação. Então, segundo Dewey, a gente traz alguns aspectos. Se formos criados por pessoas muito críticas, nós vamos desenvolver dentro do nosso sistema um PC, que ele chamou de pai crítico.
Então, se a criança errava ou se ela teve algum momento muito frustrante na vida dela e ela foi severamente criticada, ela vai registrar dentro do sistema emocional todas as vezes que alguém criticar, ou todas as vezes que ela mesma errar, ou que ela tiver contato com frustração, ela vai se autocriticar. Ela vai criar esse padrão mental da autocrítica. O pai crítico, ele tem muita moralidade, muito julgamento, régua muito alta, é muito rígido consigo mesmo. Então é um movimento mental, é um diálogo interno que vai trazer você para esse padrão comportamental. Depois a gente passa para o PA, o pai amoroso. Então essa característica do pai amoroso, ele tem a ver com cuidado, proteção e incentivo. Então, o pai amoroso é quando aquela criança, ela foi cuidada com afeto, ela foi acolhida em alguns momentos da vida dela, mas tudo tem o positivo e o negativo. Ela pode ter também dado o significado que, como aquela pessoa cuidou dela, como aquela pessoa foi amorosa com ela, ela vai ter que retribuir sempre. Então ela vai dar mais valor para o outro do que para si mesmo. Então uma característica do pai amoroso muito alta dentro do sistema, você vai tendenciar a sempre olhar a necessidade do outro e não cuidar das suas próprias necessidades. Isso vira um traço da sua personalidade. Depois a gente tem o adulto. O adulto é o racional e é o lógico. Por que a gente às vezes cria esse padrão comportamental dentro do sistema? Uma frieza muito grande, um raciocínio lógico, não gosta de lidar com as emoções e não gosta de sentir nenhum tipo de emoção. Tudo que mexe com o emocional acaba incomodando, porque aquela criança, ela foi obrigada a se adultizar muito cedo. Ela teve que tomar responsabilidades e teve que fazer coisas que não eram para a idade dela. Então ela teve que meio que se cuidar sozinha. Então ela vai ter essa característica do adulto muito alto. Depois a gente tem a criança livre. A criança livre é aquela criança espontânea, que brinca, brincalhona, que fala o que quer, que faz o que quer, ou seja, a criança criada sem limites. A criança livre, ela é responsável pela nossa criatividade, ela é responsável pela nossa liberdade de expressão. Então, ela bem equilibrada dentro do sistema, ela é maravilhosa. Porém, se ela tiver muito livre, essa pessoa tende a não ter muitas responsabilidades, ela tende a falar mais do que deve, ela tende a olhar para suas próprias necessidades e não conseguir empatia e olhar para a necessidade do outro. É aquele tipo de comportamento que não tem freios na língua, não tem filtro, aquilo que pensa já fala, então ela vive um pouco sem filtro. Isso tem que ser muito equilibrado dentro do sistema emocional, porque se nós somos uma criança muito livre, para viver em sociedade fica complexo, porque nem tudo que a gente quer a gente pode fazer, nem tudo que a gente pensa a gente pode falar, isso é coisa de pessoas sem noção. Então, uma criança livre demais vai te prejudicar muito na vida adulta. E depois tem a criança adaptada. A criança adaptada é aquele sistema neurológico que ele viveu muito sobre submissão. Ele foi muito negligenciado, ele não podia errar, ele teve um sistema de criação muito opressor. Então, a criança adaptada, ela geralmente traz um adulto muito envergonhado, que não sabe falar em público, que não consegue expressar o que sente e não fala não, não consegue falar não. Todas essas características, elas vieram da nossa infância. O nosso sistema emocional foi criando essas facetas da nossa personalidade, para que a gente pudesse lidar com aquilo que a gente não teve oportunidade de aprender na infância. Então, muitas das vezes, a gente está aqui na fase adulta, a gente tem que tomar decisões, a gente tem que
realmente sermos pessoas emocionalmente desenvolvidas, mas não conseguimos porque tem muitas feridas na infância que precisam ser ressignificadas e que precisam ser curadas. Para que você liberte essa criança interior, você primeiro precisa ter consciência de como que ela está registrada dentro de você, quais foram os seus arquivos neurais que trouxeram todos esses padrões de comportamento para você aqui na fase adulta. Se você gostou desse material, clica no link aí embaixo, entra no portal e faz o seu teste. Lá você vai encontrar uma planilha onde tem células que estão abertas, não são veladas, e você coloca os números correspondentes à sua resposta. Isso vai gerar um gráfico e esse gráfico vai dizer qual é o seu perfil comportamental do egograma.